Bom dia a todos os participantes do primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Meu nome é Luciano Paulino da Silva e eu sou pesquisador na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Eu vou apresentar para vocês uma palestra intitulada Nanobiofabricação de nanomateriais sustentáveis à produção de bioestruturas funcionais. Optei por começar essa palestra fazendo uma distinção entre enxergar e ver, e particularmente essa imagem que está sendo mostrada no slide remete a esse aspecto na medida em que, possivelmente, todos os presentes, no primeiro contato que tiveram com ela, devem ter avistado uma face humana, mas, posteriormente, visualizando-a em mais detalhes, devem ter começado a analisar e visualizar uma série de animais nessa imagem. Dessa é a mesma maneira como funcionam os sistemas biológicos, na medida em que eles podem ser estruturados e organizados na macroescala, que é a escala de tamanho na qual nós enxergamos outros seres humanos, animais, as plantas, na microescala, que é a escala de tamanho na qual nós temos a unidade fundamental da vida, considerando ela a célula essa que acaba por estar presente em tecidos, em órgãos, e também em nanoescala sendo aquela escala de tamanho na qual nós temos as organelas, as estruturas, dentro tanto das nossas células, das células animais, quanto também dentro de células vegetais. E é com base nisso que as organelas encontradas nesses sistemas acabam por inspirar seres humanos no desenvolvimento de uma série de novas estruturas essas que muitas vezes são organizadas em nanoescala e remetem a uma característica muito intrínseca ao ser humano, que é a vocação de reinventar a roda. Nesse sentido, todas essas estruturas presentes nesse slide remetem à imitação da natureza de uma série de estruturas que podem ser hoje fabricadas por seres humanos. E é com base nisso que alicerça a biotecnologia enquanto uma área do conhecimento que congrega uma série de disciplinas e outras áreas do conhecimento, como biologia, química, engenharia, em prol de gerar novas áreas como a bioengenharia, a engenharia química ou a bioquímica, e assim desenvolver uma série de ferramentas e também uma série de estratégias de estudos em larga escala, em escala ômica, envolvendo essa área do conhecimento. Também, nessa mesma direção, está a bioengenharia, na medida em que você tem uma série de disciplinas, uma série de diferentes áreas, as quais começam a compartilhar protocolos em prol de desenvolver novas áreas e também até mesmo novas temáticas e novos produtos e processos. E acompanhando essa tendência, vem a nanotecnologia, na medida em que ela congrega ainda mais áreas do conhecimento, onde medicina, engenharia, informática, química, biologia e física começam a versar sobre os mesmos temas, compartilhar protocolos no desenvolvimento de uma série de novos sistemas e novos dispositivos. Nesse sentido, é que nós temos, então, a nanotecnologia vindo de um prefixo grego que denomina-se nano, e efetivamente ela envolve projetar, criar, caracterizar, produzir e aplicar estruturas, dispositivos e sistemas, controlando o tamanho e forma em nanoescala. E nesse sentido, quando a gente fala na nanoescala, a gente pensa na unidade fundamental da nanotecnologia, enquanto sendo o nanômetro, que é a bilionésima parte do metro, de modo em que um ser humano com a minha estatura tem 1 bilhão e 750 milhões de nanômetros de altura. Já um fio de cabelo em nossas cabeças tem por volta de 50 mil nanômetros de espessura cada fio de cabelo individual. Mesmo uma hemácia percorrendo as nossas correntes sanguíneas tem por volta de 8 mil nanômetros cada hemácia individual. E apenas nas dimensões abaixo das dimensões de um vírus, por volta de 150 nanômetros, a maioria deles em diâmetro, e acima das dimensões de átomos, é que compreende todas as estruturas que são desenvolvidas dentro da chamada nanoescala. E do que a gente está falando? Está falando de uma série de nanoestruturas, nanosistemas, nanodispositivos, como nanotubos, nanopartículas, lipossomas, folhas de grafeno ou fulereno, e que efetivamente são estruturas que são arquitetadas e organizadas dentro dessa escala diminuta de tamanho, que acaba por trazer uma série de novas características físicas e químicas, como o tamanho, a forma, o estado de agregação e de aglomeração, a cristalinidade, a carga dessas estruturas e a área de superfície que elas acabam por ter. E para investigar essas estruturas tão diminutas de tamanho, são necessárias uma série de novas ferramentas, que são as ferramentas em nanometrologia, que nos permitem
determinar tamanho e forma, a carga dessas estruturas, a composição e estrutura delas e também a quantidade que elas têm dentro de um determinado material. Com base nisso, tem sido hoje em dia, e quando a gente fala em algo que envolve sistemas vivos, algumas áreas que acabam tendo interface, como o caso da biotecnologia com a bioengenharia, da nanotecnologia com a nanoengenharia, e, em particular, pensando em sistemas biológicos, novas áreas de interface têm sido criadas, como a bionanotecnologia, a bionanoengenharia, que é quando você investiga na natureza objetos que já são organizados em nanoescala, em contrapartida à nanobiotecnologia e nanobioengenharia, que remete a objetos fabricados por seres humanos e capazes de interagir com sistemas biológicos. E é dentro desse cenário que, quando a gente pensa num sistema biológico, nós temos que falar de uma nova disciplina, que é a chamada nanossegurança, que nos remete a aspectos da nanotoxicologia, da nanoecotoxicologia, de boas práticas laboratoriais e de fabricação, quanto do desenvolvimento de novos nanosistemas. Isso porque, quando a gente pensa em qualquer tipo de nanopartícula, qualquer tipo de nanomaterial, ele pode passar por um processo de dissolução, e esse processo tem que ser devidamente conhecido para evitar que esse material possa causar impactos nocivos ao ambiente ou aos seres vivos. E, nesse sentido, muito já se tem falado em nanotecnologia com responsabilidade. E foi com base nessa perspectiva que nossa equipe no Laboratório de Nanobiotecnologia já vem trabalhando há alguns anos em prol de buscar a direção correta no que tange ao desenvolvimento de novos produtos e processos em nanotecnologia. E é nesse sentido que nós trouxemos para o nosso ambiente os aspectos da chamada sustentabilidade na busca por estratégias que sejam ambientalmente corretas, ao mesmo tempo que economicamente viáveis e que sejam socialmente justas durante o desenvolvimento. Isso tudo dentro de um cenário de economia circular, com aproveitamento de recursos naturais na fabricação de novos produtos, visando ao consumo humano, que, por sua vez, claro, gera alguns resíduos sólidos, mas que podem ser transformados e empregados, utilizados na fabricação de novos produtos, em atendimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável e em consonância com um novo termo que nós temos utilizado em nosso time, que é a questão da nanossustentabilidade dos processos que são desenvolvidos. E é com base nisso que, na Embrapa, temos atuado numa vertente que visa a agricultura sustentável, cujos objetivos são suprir as necessidades de alimentos e fibras dos seres humanos e também de alimentação animal, zelar pela qualidade ambiental, utilizar de maneira eficiente os recursos, permitir operações agrícolas viáveis e, desse modo, possibilitar qualidade de vida. E, com base nisso, é claro, existe uma série de desafios que passam pela conservação e preservação da biodiversidade, pelo zelo ao bem-estar animal, por ser socialmente justo e, ao mesmo tempo, economicamente viável. E quando a gente pensa em agricultura, é muito fácil remeter e lembrar dos produtos agropecuários, os hortifrutigranjeiros, as estruturas relacionadas a cereais, a carnes, a bebidas, a têxteis relacionados às fibras, e esses materiais, em cada uma das cadeias de valor listadas anteriormente, acaba havendo a possibilidade de geração de produtos secundários desses processos, produtos esses que são chamados de coprodutos, tanto de natureza agropecuária, agroindustrial ou florestal, e que podem eventualmente ser úteis e comercializáveis, sim, empregáveis, mas que, se não aplicados devidamente, podem se tornar eventualmente até mesmo rejeitos. E é com base nisso que nosso time tem trabalhado com uma série de coprodutos, tanto das cadeias de valor animais, como sangue, cascos, penas, cornos, carapaças, escamas, cascas de ovos e pelos, e das cadeias de valor vegetais, como fibras, cascas, palhas, serragens, bagaços e folhas. E o que a gente busca? Por que a gente utiliza esses materiais? Na busca de agregação de valor econômico, pela diversificação de atividades, pela busca e diminuição de impacto com os resíduos gerados ao meio ambiente, na geração de conhecimentos inovadores e possibilitando, assim, o desenvolvimento de novos produtos e novos processos tecnológicos. E o que eles nos oferecem? Aqueles insumos listados anteriormente nos oferecem proteínas, como a queratina, encontrado nas pelagens animais, o colágeno das peles, os polissacarídeos, como a quitosana, oriunda da desacetilação da quitina da carapaça de crustáceos, a celulose dos vários resíduos vegetais, vários compostos fenólicos, outros tipos de compostos orgânicos, até mesmo toxinas
como a melitina encontrada no veneno das abelhas, e, por vezes, até mesmo compostos inorgânicos que são bioacumulados, como o carbonato de cálcio encontrado nas cascas de ovos. E por que investigar e obter um material desses oriundo de coprodutos agropecuários? Na busca de novas propriedades que melhorem desempenho e assim ofereça ganhos econômicos nesses produtos. E é com base nisso que o nosso laboratório de nanobiotecnologia, o LNano, tem atuado em pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo com um modo de operação que é pensar macro, planejar micro e realizar nano. Nesse sentido, nós temos realizado pesquisa e desenvolvimento na busca por lipossomas naturais, emulsões sustentáveis, nanopartículas lipídicas, nanopartículas metálicas, poliméricas, tanto nanosferas quanto nanocápsulas, e que, por sua vez, permitem, nesse ambiente que a gente realiza essas pesquisas, por volta de 120 metros quadrados na nossa instituição, vistas nessas imagens panorâmicas mostradas nesse slide, e atuando com pessoas como essas que vocês veem nesse slide, que faz parte do nosso time ali hoje, desenvolvido 6 linhas de pesquisa. A primeira delas, ela envolve a investigação de produtos e coprodutos agropecuários, agroindustriais e florestais, para compreender as estruturas biológicas em nanoescala já encontradas nesses materiais, visando ao desenvolvimento de micro e de nanosistemas sustentáveis. A nossa segunda linha de pesquisa, ela envolve o desenvolvimento de micro e de nanosistemas lipossomais, lipídicos, metálicos e poliméricos, os quais são obtidos por rotas de síntese verde, visando a entrega e liberação sustentada de bioativos e mobilização de moléculas. A nossa terceira linha de pesquisa, ela envolve o desenvolvimento de superfícies e nanoestruturas funcionais que sejam aplicáveis a embalagens ativas, a películas comestíveis, a nanoalimentos, a sistemas de remediação, nanobiosensores, nanocatalisadores, biomiméticos e estratégias em nanoforense. A nossa quarta linha de pesquisa é aquela na qual nós investigamos os efeitos dos nanomateriais que nós desenvolvemos, tanto em organismos alvo quanto não alvo dessas nanotecnologias, investigando, portanto, a nanossegurança delas sob o ponto de vista de nanotoxicidade e de nanoecotoxicidade, tanto em cenários in vitro quanto também in vivo. A nossa quinta linha de pesquisa é aquela na qual nós desenvolvemos estratégias em fabricação digital, tanto por manufatura aditiva, subtrativa e transformativa, realizamos estratégias de bioengenharia reversa e processos de bioimpressão e de biofabricação de arcabouços biológicos utilizando biomateriais e nanomateriais, além do desenvolvimento de labware de utensílios para laboratório. A nossa sexta linha de pesquisa é aquela na qual nós implantamos sistemas e processos visando ao escalonamento industrial, gerenciamento de resíduos, avaliação de riscos e impactos, simulação computacional em prol da sustentabilidade dos processos nanobiotecnológicos desenvolvidos no LNano. E agora eu trouxe para vocês uma série de exemplos daquilo que nós desenvolvemos em nosso laboratório, exemplos esses que vão ser apresentados como flashes na forma de várias perguntas, 10 perguntas ao todo, ao longo dessa apresentação. A primeira delas é como os sistemas biológicos são organizados em nanoescala. E, nesse sentido, nós temos utilizado uma ferramenta em alta resolução, que é a microscopia de força atômica, para permitir a caracterização da superfície topográfica de materiais biológicos com vistas ao entendimento e compreensão de como se dá a arquitetura em nanoescala desses sistemas. Nesse exemplo que vocês veem sendo adquirida uma imagem, é uma imagem de hemácias bovinas depositadas na superfície de vidro, sendo investigada por microscopia de força atômica. E com esse tipo de estratégia, o que a gente busca? A gente busca a investigação de características estruturais em nanoescala de vários organismos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, podendo visualizá-las em 3 dimensões, como vocês veem aí, e com isso tendo até mesmo a possibilidade de realizar medidas estruturais em 1, 2 ou até mesmo 3 dimensões, medidas essas que nos possibilitam, por meio de análises comparativas, até mesmo realizar inferências filogenéticas em busca de assinaturas estruturais relacionadas a cada organismo, organizar esses dados na forma de bancos de dados de nanocaracteres, e com eles a gente tem como racionalizar esses dados, assim como fizemos, utilizando estratégias cujo código de barras é literalmente a informação estrutural que cada célula tem, para você conseguir efetivamente entender a qual organismo ela pertence.
Nesse cenário, você tem até mesmo a possibilidade de investigar estados alterados que um dado organismo tem e, dessa maneira, avaliar o estado saudável quando comparado a um estado que ele esteja alterado por uma patologia como a gripe. Esse aí é um exemplo de um vírus que infectou essas células ou alterou a superfície dessas células e, com isso, você tem comparações realizadas. O mesmo pode ser feito em estados alterados de saúde e doença, em doenças genéticas, como a talassemia, onde vocês veem no lado esquerdo de vocês hemácias de um indivíduo controle, do lado direito de um indivíduo microcitêmico, portador dessa característica. É possível desenvolver microdispositivos baseados nessas hemácias, visando a uso como biosensores de variação de pH, biosensores de citotoxicidade, produção de células artificiais visando ao transporte de oxigênio e sistemas de entrega de fármacos, e até mesmo realizar e utilizar esses conhecimentos na área de forense voltada para a perícia criminal, avaliando o tempo desde a deposição de hemácias e manchas de sangue e assim determinando há quanto tempo pode ter ocorrido um determinado crime. A segunda pergunta que nós nos fizemos foi: mas nós poderíamos realizar esse tipo de estudos com outras células e organismos? Foi aí que nós percebemos a possibilidade de investigar também leucócitos, nesse exemplo, linfócitos, neutrófilos e monócitos sendo investigados, avaliar micro-organismos como bactérias gram-positivas, gram-negativas, ou protozoários como a Leishmania amazonensis, avaliar até mesmo o processo de sexagem de espermatozoides bovinos, usando essa técnica e distinguindo aqueles portadores de cromossomo X ou de cromossomo Y, realizar filogenia comparando espermatozoides bovinos com espermatozoides de rãs, avaliar células da glia relacionadas ao nosso sistema nervoso central, como astrócitos, e que efetivamente, do lado esquerdo, vocês veem ele controle, e em B, tratada com ácido lisofosfatídico, células tumorais, onde do lado esquerdo é a célula controle, do lado direito, alterada pelo tratamento com um peptídeo com atividade anticâncer, e até mesmo investigar fitopatógenos, os quais já são bem conhecidos em macroescala e microescala, como bactérias, fungos e nematóides, e que tivemos a oportunidade de investigar em nanoescala, como a superfície de bactérias Ralstonia solanacearum, mostrado nesse slide, nesse outro, fungos fitopatogênicos que causam antracnose e a ramulose em algodoeiro, e até mesmo fitonematóides que, apesar de muito grandes comparados às dimensões da técnica, a superfície ou detalhes dela podem ser investigados utilizando microscopia de força atômica. Por conta disso, nós fizemos uma terceira pergunta, que foi: será que nós poderíamos realizar esse tipo de estudos com outros tipos de estruturas biológicas? Foi aí que nós começamos a investigar fibras de teias de aranhas, devido às propriedades mecânicas únicas desse material, de resistência semelhante ao aço, ao mesmo tempo que flexibilidade semelhante ao nylon. Investigando várias espécies da biodiversidade, você pode selecionar aquelas mais adequadas à produção de fibras sintéticas que podem ter os mais amplos usos industriais. Avaliamos também pelagens animais, pelagens de vacas, de cachorros, de cavalos, de gatos, em prol de entender o estado nutricional deles, avaliar sob uma perspectiva forense e até mesmo desenvolver novos materiais à base de queratina. Semelhantemente, caracterizamos vários grãos e sementes, nesse exemplo, películas de amendoim, tanto selvagem quanto os híbridos, em prol de compreender a suscetibilidade a fungos que cada uma delas vem a ter. Realizamos uma quarta pergunta, que foi: mas seria possível avaliar até mesmo moléculas utilizando essa tecnologia? Por isso, nós investigamos interação entre KDNA de Trypanosoma cruzi e proteínas, como vocês veem nesse slide, e também peptídeos e proteínas autoassociantes e que se organizam, como o caso desses apenas tetrapeptídeos que conseguem efetivamente organizar, estruturar em nanoescala e formar fibras matriciais. Uma quinta pergunta que nós nos fizemos foi: mas já que estamos falando em moléculas, o que nós temos feito a respeito? É aí que nós temos prospectado uma série de moléculas bioativas de organismos tanto da biodiversidade brasileira quanto da biodiversidade da Antártica, em busca das chamadas atividades antibacterianas, antifúngicas, antiprotozoários, antivirais, anticâncer, e vez ou outra atividades como a anticongelante que nós encontramos na Antártica. O que a gente tem feito? Em plantas, nós temos investigado serragens em busca da caracterização desse subproduto das serrarias que nos permitem oferecer uma série de ligninas e materiais. Em invertebrados, nós temos avaliado o subproduto melitina
da cadeia da apicultura e que efetivamente nos oferece um material que tem atividades antibacterianas, antifúngicas, anti-inflamatórias e anticâncer. Temos investigado na Antártica peixes, os quais são tolerantes ao frio devido à presença de ácidos graxos específicos nas suas membranas celulares e também nos seus fluidos biológicos de peptídeos anticongelantes. A nossa sexta pergunta envolveu, mas como os nanosistemas interagem com esses sistemas biológicos e materiais? Nós fizemos uma série de sistemas de liberação sustentada, tanto do tipo monolítico, que são as nanosferas, do tipo reservatório, que são as nanocápsulas, sistemas emocionados e também sistemas miméticos de células, que são as lipossomas, para veiculação de fármacos, de peptídeos, de vacinas, de hormônios, enzimas, pesticidas, fertilizantes, herbicidas e vermicidas. Um exemplo desses é este, no qual nós utilizamos da membrana de hemácias bovinas para a produção de lipossomas capazes de veicular peptídeos no seu interior, peptídeos esses que podem ser oriundos, inclusive, de fragmentos da própria hemoglobina com atividade biológica. Fizemos também sistemas de liberação sustentada de hormônios gonadotrópicos, como é o caso do hormônio folículo estimulante, e que, quando veiculado em quitosana, mesmo em concentração 40% menor, conseguiu ter o mesmo efeito na maturação de ovócitos. Ou mesmo desenvolver sistemas para a veiculação do peptídeo melitina, que nós listamos anteriormente, visando a tratamento e atividade anticâncer de mama. Outro exemplo foi a utilização também do subproduto agropecuário quitosana como carreador de metabólitos secundários de plantas, visando ao controle de fitonematóides e visando, assim, a liberação sustentada desses ativos. Outro uso envolve agora compostos voláteis usando nanopartículas de silício, contendo fito-hormônios grudados na sua superfície e que, efetivamente, com a liberação lenta, podem ser utilizados em armadilhas para aprisionamento de insetos. Temos também realizado uma série de estratégias em síntese verde, de nanopartículas metálicas. Usando a rota de síntese verde, você contrapõe a síntese química tradicional e, assim, envolve o uso de uma base biológica ao invés de uma base forte química. O método para produzir essas estruturas baseia-se na biorredução de íons metálicos até metal neutro, até prata neutra, no caso desse exemplo, e esses átomos neutros acabam se encontrando e nucleando, e maior quantidade deles no evento de crescimento e depois de estabilização de superfície com moléculas do extrato da planta, acabam por produzir nanopartículas de prata. Nesse exemplo que vocês veem nesse vídeo, vocês vão ver progressivamente, no becker do lado esquerdo, vai haver um escurecimento e você vai ver ficando acastanhada essa solução, enquanto no centro, só com extrato de folhas, isso não acontece, à direita também não, com sal metálico, e no primeiro esse evento está acontecendo devido à presença do sal metálico e do extrato de uma planta que está tendo, então, o fenômeno da ressonância plasmônica de superfície de partículas recém-formadas. Nesse sentido, temos investigado esses processos de desenvolvimento de nanopartículas de várias formas, usando plantas do cerrado, caracterizando-as fisicoquimicamente quanto à atividade biológica. Temos usado uma ampla gama de tipos de materiais e de condições desses materiais e avaliado diferentes escalas de volume, a ponto em que, em um dos nossos trabalhos, estudando 90 espécies de plantas do cerrado, quanto às características de formadoras de nanopartículas de prata, selecionando aquela planta 21 ali do centro, avaliamos aspectos de reprodutibilidade e estabilidade desse material, de morfologia e tamanho, dos componentes moleculares envolvidos no processo de síntese, e também pudemos avaliar, em resultados mais práticos, a possibilidade de escalabilidade de muitas dessas rotas de síntese, avaliando as características de formação, de ressonância plasmônica de superfície, do tamanho e potencial zeta de superfície, investigamos atividades biológicas in vitro contra bactérias, leveduras, nematóides, células de mamíferos, com atividades micromolares na maioria desses micro-organismos e não em células de mamíferos. Avaliamos também in vitro a ação contra a meloidógena incógnita, que é um fitonematóide que causa muitos danos às lavouras e que, em concentrações micromolares, foram capazes de matar esses indivíduos indesejáveis na sua lavoura. Tivemos a oportunidade também de avaliar nanotoxicologicamente em plantas que poderiam ser tratadas com essas partículas, e nessas plantas modelos não observamos alterações nem anatômicas nem bioquímicas. Avaliamos do ponto de vista nanotoxicológico também em ambiente agora de casa de vegetação e não foram novamente observadas alterações, e, consequentemente, levamos para um ambiente de cultivo em vivo, contendo os nematóides,
Nesses casos, não observamos alterações expressivas também na anatomia e na bioquímica, mas, em contraposição, tivemos um controle eficiente dos nematóides mediante a diminuição do número de ovos e também de animais pós-exposição a essas nanopartículas. Em prol de buscar nanossegurança, avaliamos também o efeito na mesma concentração em camundongos e tivemos a ausência de alterações morfológicas e hematológicas e até mesmo bioquímicas nesses animais. Por fim, considerando a escalabilidade que essa partícula mostrou ser possível, realizamos aumento de escala de 50 para 500 ml primeiro, depois de 500 ml para 1 litro, e atualmente estamos com essa partícula escalonada em 2 litros de produção. Fizemos, então, a nossa 7ª pergunta foi, mas será que já não existem sistemas naturalmente organizados em nanoescala? Nesse sentido, percebemos que o leite já é um sistema nanoestruturado constituído por micelas de caseína e veiculamos uma série de agentes antiparasíticos capazes de controlar carrapatos e vermes, utilizando a micela de caseína encontrada no próprio leite, que pode ser usado para tratar, por exemplo, bovinos e ovinos com esse material. A nossa próxima pergunta envolveu como nanomateriais podem ser empregados na geração de novos produtos. E foi aí que nós utilizamos esses materiais para a construção de superfícies funcionais, como embalagens ativas, enzimas imobilizadas, estratégias em nanocatálise, e que efetivamente produzimos uma série de filmes antibióticos contendo esses materiais que são, então, passíveis de aplicação como embalagens ativas em aplicações biomédicas. Produzimos uma série de filmes inseticidas à base de látex de plantas, que tem, então, a possibilidade de formação de filmes finos nanoestruturados que têm ação repelente. Avaliamos também a imobilização de enzimas, como a tripsina, em superfície de microtubos de polipropileno para aplicações em estratégias proteômicas. Temos desenvolvido nanobiosensores para a detecção de patógenos e doenças baseados na conjugação de nanopartículas com estratégias de sensoriamento eletroquímico. Temos aplicado nanomateriais na área forense para amplificação de sinais visando a detecção de componentes endógenos e exógenos em impressões digitais latentes. Temos desenvolvido uma série de nanofiltros e membranas seletivas bioinspiradas nas cascas de ovos, visando a purificação de água, do ar e de efluentes, eliminando assim não apenas micro-organismos, mas também até mesmo metais pesados. Temos feito sistemas de remediação também, baseados em casca e palha de arroz, em prol da produção de cristais de celulose, e esses nanocristais se mostraram eficazes em dessalinização e remediação de metais pesados. E também temos desenvolvido películas comestíveis contendo micronutrientes que, quando absorvidos na superfície, tanto de frutas quanto verduras, podem trazer nutrição e vitaminas para o indivíduo. Na pergunta seguinte, nós temos que como nós desenvolvemos nanodispositivos, ou é possível desenvolvê-los para isolar e purificar células e fitopatógenos. Foi aí que nós estamos usando uma ferramenta desenvolvida pelo Dr. Glauco Souza, que também apresentará uma palestra nesse evento, visando a separação e purificação de fitopatógenos por levitação e impressão magnética, e assim a possibilidade de realização de testes de atividade biológica mediante o conjugamento desses fitonematóides a nanopartículas magnéticas e o posterior levitação e arraste magnético, como vocês veem nesse vídeo no centro, que está recolhendo os nematóides para cima da superfície desse ímã. Temos também, utilizando estratégias de como superar alguns dos desafios atuais e levar benefícios ao setor produtivo, encontrado na inovação, indo da ideia até a produção continuada, a possibilidade de desenvolver novos produtos e, para isso, buscamos no setor produtivo parcerias que nos possibilitem esses novos desenvolvimentos. Foi aí que, com uma das empresas parceiras, que é a TecSinapse, que é coorganizadora desse evento, temos desenvolvido um sistema de gestão da informação em nanoescala e estruturação de dados obtidos, que vai ser, inclusive, apresentado em um dos minicursos desse primeiro congresso digital, que é a base operacional em nanotecnologia para simulação e análise de informação, cujo acrônimo gera a palavra bonsai. Também temos desenvolvido simuladores para predição de propriedades físicas, químicas e biológicas baseadas em modelagem matemática, visando a investigação da formação, estabilidade, estrutura e atividade de nanosistemas. Estamos também desenvolvido com o time da TecSinapse nanopigmentos magnéticos, que vêm a ser nanopartículas magnéticas coloridas com propriedades
únicas nesses materiais. Foi aí que nós percebemos que poderíamos começar também a enveredar numa vertente de empreendedorismo e criando novos conceitos como a Nanodiversity e o NanoBioFab Lab, que apresentarei para vocês. A Nanodiversity é uma startup integrante da área de pesquisa aplicada da TechSynapse e que está focada na produção de nanosistemas multifuncionais, seguros e ecoamigáveis nos desenvolvimentos com essa parceria com a Embrapa. Desse modo, seguindo aos princípios da química verde de prevenção, eficiência, síntese segura, produtos seguros, integração de energia química segura contra acidentes, nós temos produzido uma tecnologia disruptiva que alia ao mesmo tempo o magnetismo das nanopartículas magnéticas com pigmentos com propriedades de cor, ganhando assim novas características e possibilidades de aplicações na agricultura, na biomedicina, na cosmética, na eletrônica, na engenharia e na veterinária. E o que a gente tem feito, então? A gente tem construído uma paleta de cores e tons variadas, que hoje passam de 40 já, e que efetivamente, como vocês veem nesse vídeo, permitem um arraste magnético quando você aplica um campo magnético externo propiciado por um ímã. Com base nisso, nós temos desenvolvido também estratégias para determinação da identidade de cor de cada um desses nanopigmentos, e atualmente esse está sendo o primeiro nanoproduto da parceria L-Nano com a TechSynapse. O número de aplicações tem crescido a cada dia, cada uma das que mostrarei para vocês está no nível de validação com maturidade tecnológica diferente, mas pode ser usado desde a aplicação em animais, com marcação de rebanhos, em humanos, onde tudo isso começou, na possibilidade de tatuagens removíveis, aquele cenário que você tatua o nome do amor da sua vida, ele deixa de ser o amor da sua vida e você quer remover, e você tem a possibilidade de realizar a remoção magnética, ou mesmo em vegetais, com sensores inteligentes que você pode empregar os nanopigmentos magnéticos. Além disso, no setor automotivo, no setor predial e setor madeireiro, como revestimento desses materiais, no setor cosmético, com esmaltes magnetossensíveis e antimicóticos, maquiagens e máscaras faciais com remoção magnética, possibilidade de produção de tintas magnetorresponsivas voltadas para processo de impressão, onde você tem a chance de produzir papéis magnetoativos baseados nessa tinta magnética, e esse papel magnetoativo pode ser usado até mesmo como uma assinatura de determinados documentos que respondam a essa tecnologia aberta da aplicação de um ímã. Com isso, vocês estão vendo ali sendo pintado esse papel com um dos nanopigmentos magnéticos base que temos desenvolvido, e que posteriormente à secagem desse material e mediante a aplicação de um ímã, você consegue realizar o arraste magnético, tanto quando ele está na superfície ainda do líquido próprio, quando você está apenas avaliando a magnetização desse material, mas na superfície do papel que você também pintar, você tem como realizar a levitação magnética dele. Essa aplicação também permite ser utilizado em eletrônicos avançados, com circuitos coloridos, seletivos e rastreáveis, a produção de sensores termocrômicos e reversíveis que visam agregar valor na logística e cadeia de transporte, voltada para produtos que têm que ser colocados em condições controladas de temperatura, como medicamentos, vacinas, alimentos congelados e refrigerados, por meio de etiquetas termossensíveis associadas a eles. Também o desenvolvimento de tecidos inteligentes que permitam interatividade e multifuncionalidade, monitoramento em tempo real e até mesmo uniformes militares e aeroespaciais. Essa tecnologia pode ser empregada também no controle de qualidade, visando a detecção de contaminantes e adulteração, de combustíveis, alimentos como leite, sucos, bebidas alcoólicas, visando a detecção de solventes como metanol, etanol, até mesmo compostos aldeídicos. A tecnologia se mostra adequada também em processos de purificação de efluentes. Para isso, foi desenvolvido o Processo Universal para a Recuperação de Água, o acrônimo é PURA, e cujo foco é produzir água para esporte de aventura, água de captação pluvial, água para regiões sem saneamento, visando a remoção de contaminantes, tanto micro-organismos quanto agroquímicos, metais pesados e dessalinização de água. Temos usado a tecnologia também como sondas moleculares, visando a marcação de células, separação de células e purificação de moléculas, na área de bioengenharia e biomedicina, como materiais magnetorresponsivos para processos de bioimpressão tridimensional, para aumento de contraste em técnicas de imageamento, e como miméticos visando a triagem de substâncias bioativas. Na área de forense, temos empregado esses materiais na revelação de impressões
digitais latentes, deixadas em superfícies variadas, e também visando a detecção de substâncias ilícitas ou proibidas. E temos validado o uso dessa tecnologia no revestimento de sementes para oferecer suplementação nutricional, quebra de dormência, como fertilizantes para controle de pragas e patógenos e até mesmo como reguladores de crescimentos e hormônios. Mas talvez aquele que é o mais atrativo aos meus olhos dentro do desenvolvimento da tecnologia, a possibilidade de uso dela como kits para laboratório, visando ao ensino de óptica de magnetismo, como vocês veem do lado esquerdo, a menininha olhando e observando o Lúcio começar a simular, e em seguida, depois do arraste magnético, a surpresa dela, vendo o arraste magnético propiciado com essa tecnologia, que efetivamente tem sido desenvolvida pela Nanodiverse. A nossa próxima pergunta baseia-se em como dar vazão tão efetiva às várias soluções tecnológicas desenvolvidas no Elinano. E é com base nisso que aqui vou mostrar para vocês algumas das abordagens do nosso laboratório em bioengenharia, desde a bioengenharia reversa para a produção de imagens de estruturas em microescala, tanto de células e tecidos em alta resolução, de bioengenharia reversa em macroescala, visando ao imageamento de bioestruturas por meio de escaneamento 3D e outras técnicas de imageamento, a nanobiofabricação, que consiste no uso de nanomateriais com desempenho melhorado, nanomateriais inteligentes que são responsivos a estímulos, a paralelização dos processos em busca de propriedades desejadas, com o uso de múltiplas técnicas complementares de biofabricação, como aquelas baseadas em bioimpressão tridimensional, com a extrusão de biotermoplásticos, jato de biotinta, microextrusão, assistida a laser e também de estereolitografia e vários métodos de fiação que a gente emprega, como a técnica de eletrofiação, de fiação molhada, de fiação por fusão, fiação microfluídica, de fabricação de fibras, trançamento, tricotamento e tecelagem. Temos prezado pela modularização desses processos, na busca pela triagem de substâncias bioativas enquanto kits, baseados na construção de módulos funcionais de diferentes tecidos e órgãos, e também temos atuado na maturação dessas estruturas em prol da personalização do processo de crescimento de miméticos de tecidos, mediante a seleção de fatores de crescimento ideais para a maturação desses construtos em bioreatores. E qual que é o estágio atual desses desenvolvimentos de pesquisa que nós temos realizado? Temos desenvolvido um conceito que é o Nanobiofab Lab, que temos atribuído como muito mais do que um projeto, um conceito, e que efetivamente é baseado na biofabricação tridimensional, usando nanomateriais como blocos essenciais de construção de biomiméticos. Desse modo, usando de fabricação digital, nós conseguimos produzir arcabouços tridimensionais para o confinamento de células e que possibilitam-nos, mediante processo de obtenção de polímeros, de células, de nanomateriais, seguido de construção das estruturas e arcabouços por modelagem de desenho assistido por computador, atuando em bioimpressão tridimensional desses materiais e maturando-os dentro de reatores em prol de entendimento da funcionalidade e semelhança com os naturais. A motivação para isso foi dar vazão aos ativos desenvolvidos no Elinano, fixar as pessoas do nosso time, atender demandas de vários clientes nas áreas de bioengenharia e transplantes, agricultura e veterinária, indústria farmacêutica e de cosméticos, a indústria alimentícia, aeroespacial e de triagem de atividades biológicas sem uso de animais. E o que é que nós fazemos? Fazemos pesquisa aplicada nesse tema de fronteira, formamos e capacitamos pessoas, desenvolvemos produtos e processos inovadores, oferecemos uma nova plataforma para diversos modelos de negócio, geramos um ecossistema de possibilidades para startups e estimulamos a interdisciplinaridade de diversas ações transversais. Ele foi lançado em 2017, numa edição da Campus Party Brasília, particularmente na seção Campus Future, onde tivemos a oportunidade de um público bastante diverso, de centenas de visitantes, que começaram a entender onde a cultura de inovação e a cultura de células se encontram. Temos também produzido e desenvolvido estratégias, então, na nanobiofabricação de miméticos. Alguns dos resultados desses estudos envolvem uma diversidade de técnicas de fabricação empregadas, que vão desde a moldagem em formas de silicone, passando pela adaptação de plataformas robóticas para a produção de estruturas essas que também podem ser produzidas em técnicas de gotejamento, técnicas de produção de esferoides, para a produção de modelos de sementes e também de bioimpressão tridimensional. Em plataformas robóticas, temos até mesmo realizado a semeadura de bactérias
em meios sólidos, na plataforma robótica acima, no meio por um pesquisador inexperiente e abaixo por um pesquisador experiente, para vocês verem a similaridade possível com o uso da tecnologia. Temos avaliado o swarming, um evento bacteriano para a colonização de novos nichos na presença de nanomateriais e fatores bióticos, visando ao entendimento da interação intra-interespecífica nesse grupo de organismos. Temos avaliado também a impressão magnética de uma série de micro-organismos mediante a interação com nanopartículas magnéticas, desenvolvido uma série de modelos de desenho assistido por computador com estratégias ab initio, visando a construção de lobos hepáticos para a produção de um modelo de fígado que possa servir para a investigação dos efeitos de fármacos e também de doenças. Similarmente, feito estratégias de modelagem de rim em prol de desenvolver modelos renais para investigação também de fármacos e doenças. Temos desenvolvido estratégias de digitalização tridimensional como ferramenta inovadora em estudos botânicos para a produção de essicatas de plantas que podem ser digitalizadas em 3 dimensões com material natural, e dessa maneira você ter a possibilidade de armazenar esse material em condição nativa. Temos desenvolvido uma série de dispositivos microfluídicos, mimetizando folhas de plantas, nesse exemplo, folhas de dicotiledôneas, para avaliação de efeitos de agentes bióticos, abióticos, células e tecidos vegetais. Temos avaliado a biofabricação transformativa, usando vários tipos de reticulantes químicos, os quais permitem-nos selecionar as melhores condições experimentais para estabilizar scaffolds e, dessa forma, biofabricar estruturas. De maneira semelhante, temos desenvolvido várias biotintas com propriedades antimicrobianas, baseadas no uso de nanomateriais e biomateriais, tanto oriundos de animais, de plantas e de micro-organismos. Temos realizado processos de biofabricação transformativa para a seleção de arcabouços com propriedades antimicrobianas, produzido também estratégias voltadas, baseadas em fiação molhada, para a construção de fibras com melhores combinações e concentrações de biopolímeros. Temos desenvolvido processos de manutenção de biofabricados, utilizando diferentes tipos de solventes para selecionar as melhores condições para a modulação de forma dessas estruturas. Temos, usando os nanopigmentos magnéticos, desenvolvido processos de biofabricação para a construção de arcabouços 3D coloridos e responsivos magneticamente. Temos também selecionado uma série de biotintas para processos de bioimpressão tridimensional e realizado a seleção das mais adequadas por extrusão em testes de printabilidade com seringa à mão, para escolher aquelas mais adequadas a serem empregadas em processos de biofabricação que nos permitem produzir uma diversidade de formas e tamanhos e, assim, a produção de soluções personalizadas baseadas em estratégias de biofabricação. Ainda temos realizado uma série de construção de scaffolds compostos de hidrogéis, utilizando diversas bioimpressoras tridimensionais, em prol de produzir estruturas biocompatíveis em alta resolução. Alta resolução essa que temos investigado quanto às características por microscopia de luz, identificando a estrutura interna e compatibilidade desses bioconstrutos. Temos também avaliado, na presença de nanopartículas de prata, como se dá a arquitetura desses materiais e possíveis efeitos desses nanomateriais na arquitetura de biofabricados, e caracterizado por microscopia eletrônica de varredura as estruturas fabricadas com esses materiais em prol de identificar possíveis efeitos ultraestruturais de nanomateriais nos bioconstrutos. Temos, mais recentemente, desenvolvido estratégias baseadas em biofabricação quadridimensional, visando a avaliação de transformações de forma ao longo do tempo, de acordo com o ambiente circundante desses materiais. É aí que temos avaliado a estabilidade térmica de muitos desses construtos, a variadas temperaturas e na presença de nanomateriais. Temos realizado biofabricação quadridimensional também, avaliando a estabilidade a micro-organismos, particularmente na presença de nanopartículas de prata. Temos investigado nesse cenário também na presença de micro-organismos aprisionados nessas estruturas e como se dá o comportamento destes. E estamos também desenvolvendo, em parceria com a empresa Dewey Laser, que também apresentará um minicurso durante esse primeiro congresso digital, o desenvolvimento e validação de uma bioimpressora 3D brasileira, que atualmente responde pelo codinome de Biomaker. Várias novas startups e iniciativas têm sido criadas no nosso time. Uma delas é a Bioprinted, capitaneada pela Beatriz, que vai apresentar a última palestra desse evento, e que efetivamente tem desenvolvido estratégias
que possibilitam a popularização dos processos de biofabricação digital. Também capitaneada por ela, tem a startup Cycle Printed, que visa imprimir um novo ciclo na medida em que recicla plásticos de laboratório, ponteiras, microtubos, em prol de uso na produção de filamentos que podem ser empregados na impressão tridimensional. Outra startup do nosso time, desenvolvida a partir dele, é a Forense Verde, a qual baseia-se no desenvolvimento de nanomateriais sustentáveis para uso em forense, e a Nanofarm, que envolve o desenvolvimento de nanofertilizantes de custo baixo e ecoamigáveis. As duas que estão capitaneando essa iniciativa, a Júlia e a Tatiane, apresentarão também um minicurso durante esse evento. Temos também, e convido-os a nos conhecer nas nossas mídias sociais e digitais, onde temos várias iniciativas, como Nanotecnologia das Coisas, Nanicos, o Projeto Nanoescola, Nanonews, Nanobiosociedade, Nanobioeprinting, Nanotectona, onde vocês vão conhecer um pouco mais de quais são as ações também sociais que nosso time tem desenvolvido. Como conclusão, o que eu trouxe para vocês é a de que pesquisa e desenvolvimento gera conhecimento, inovação gera produtos e empreendedorismo é capaz de gerar negócios. Nesse sentido, eu agradeço às instituições nas quais nós desenvolvemos essas pesquisas, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, e também agradecer às agências que têm fomentado essas pesquisas e apoiado o Laboratório de Nanobiotecnologia. Esse ambiente, esse time, é composto por uma série de pessoas, como vocês viram naqueles slides anteriores, mas que efetivamente, aqui nesse slide, tem a representação de todos aqueles que já passaram no nosso time, em escala de cinza, aqueles que hoje estão atuando em várias outras instituições brasileiras e no exterior e que estão desenvolvendo na área de pesquisas e desenvolvimento, e em escala de cores nós temos as pessoas que hoje fazem parte do nosso time, que tem desenvolvido muitos desses estudos que tive a oportunidade de mostrar para vocês nesse momento, que agradeço a atenção de todos e fico à disposição para esclarecimento das questões que venham a ter por meio do chat aí embaixo.